Olá, sou João Mesco do site aqualidadevida.com e vamos ver juntos fatos sobre os olhos. O olho é o órgão essencial para o sentido que provavelmente mais você tem usado nos últimos anos, a visão. Ele é posicionado dentro de uma cavidade óssea, protegido pelas pálpebras e conta com 6 músculos que são responsáveis pelo movimento. Ele conta também com 3 camadas que veremos a seguir. A primeira camada, a externa, ela conta com a esclera e com a córnea. Ambas têm a função de proteção dos olhos. A camada média ou vascular, ela conta com a íris, a parte colorida do olho, a coroide, o véa e o corpo ciliar. A última camada, conhecida como interna, ela é formada pela retina, que é justamente a parte nervosa. As estruturas principais da íris, que é essa parte colorida dos olhos, são: 1. Essa bolinha, também conhecida como menina dos olhos, é a pupila. Ela está relacionada ao sistema nervoso autônomo de 2 formas. O primeiro, o sistema nervoso autônomo simpático, é responsável por aumentar o tamanho da pupila. O segundo sistema, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele controla a redução do tamanho da pupila. Então, nessa imagem, vemos que a pupila está com um tamanho pequeno, isso também causado pela intensa luminosidade posicionada aqui. Se a luminosidade fosse pequena, a pupila ela ficaria com um tamanho maior. A seguir, vou explicar a estrutura 3. Essa estrutura ela atua como uma fronteira, uma divisão entre as fibras da íris. Então, dessa fronteira, dessa linha conhecida como colarede ou anel de expressão, em direção à pupila, nós temos fibras mais grossas, que é a parte pupilar da íris. Agora, do colarete para fora, nós temos fibras de íris finas, que vai formar a parte ciliar da íris. A iridologia é o estudo da íris e desses componentes que acabamos de ver na imagem. O olho está associado à saúde, foi associado à saúde pelo Hipócrates, que nada mais é considerado o pai da medicina. Hipócrates disse que tal são os olhos, tal é o corpo. Quem conhece o Evangelho de Lucas, ou quem tem acesso à Bíblia, pode abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 34. Jesus Cristo disse: a lâmpada do corpo é o olho. Quando o seu olho é focado, todo o seu corpo também é luminoso, mas quando é invejoso, o seu corpo também é escuro. Então note que interessante, está associado não só olho a corpo, mas a emoções como inveja prejudicar a saúde. Na Alemanha, Dr. Philippus Myers, em 1670, publicou Chromatic Medica, indica os primeiros sinais da íris e também é o primeiro mapa da íris publicado. O primeiro pioneiro de estudo da íris moderna é o húngaro Dr. Ignaz von Peczeli. Aos 11 anos ele teve um acidente com uma coruja, machucou a pata dessa coruja, tratou dela e ele percebeu o seguinte fato, que antes, quando ele havia machucado a pata dessa coruja, havia um sinal bem marcante no ponto 6 dos olhos. Mas depois, passado algum tempo, ele reparou que aquele sinal havia se modificado e isso chamou muito a atenção desse jovem que resolveu estudar medicina, se formou em 1881, ele realizou o trabalho em português com o título Descobertas no campo da ciência natural e da medicina. Instrução para o estudo de diagnóstico a partir do olho.
Então, esse é a imagem do primeiro mapa de topografia com órgãos do corpo e também no olho. O conceito de iridologia é estudar características da íris e relação com sistemas orgânicos que podemos contemplar como a saúde física do ser humano, também nas suas condutas e influências psíquicas, e aí podemos aglobar como uma saúde familiar, social e intelectual, e podemos falar no estado emocional e traumas, que seria a saúde emocional. Também temos como um passo a observação. Eu falo que não existe iridologista cego, porque é esse o primeiro passo que tem que ser feito no exame de iridologia. Se você está fazendo um exame e o iridologista não enxerga, é outra coisa, não é iridologia. Então, o iridologista tem que observar a fibra, como que ele é estruturado, qual é a cor, qual que é a sua disposição, formato da pupila, característica de uma estrutura microscópica conhecida como orla pupilar interna, pigmentação, ou não, sinais clássicos e por aí vai. Perguntam muitas vezes para mim, a iridologia, ela faz diagnóstico? Diagnóstico é determinar uma doença por meio dos sintomas. Iridologia não realiza isso. Ela obtém conhecimento a fundo sobre a saúde da pessoa, condição dos órgãos, o estado emocional e intelectual da pessoa. E quando nós combinamos a iridologia com o tratamento convencional, o resultado ele é incrível. A melhora da pessoa ela é muito maior, porque nós estimulamos a autocura e a iridologia ajuda a tratar a origem do desequilíbrio e não apenas a causa. A iridologia ela é fundamentada em 3 etapas. Primeira etapa, observação. Então, tira-se a foto dos olhos da pessoa, joga-se no computador ou num outro aparelho para que seja expandida e é feito a análise. A partir dessa análise é feito um relato observando-se as características físicas, intelectuais, emocionais da pessoa. E por fim a comprovação. Algumas comprovações a própria pessoa consegue fazer, outras podem ser feitas com especialistas ou exames especializados. Outra pergunta que as pessoas costumam fazer sobre a íris: como é que essas alterações são registradas no olho? Então, todo mundo sabe que há uma comunicação entre o corpo. Todos os órgãos, glândulas, tecidos são controlados pelo sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e a medula espinhal. Isso vai demonstrar, evidencia que o sistema nervoso central se comunica e controla essas partes orgânicas. E nós temos aqui na imagem o olho, glândula mandibular, coração, estômago, rim, bexiga, são alguns dos órgãos vísceras que são controlados pelo sistema nervoso central. E é interessante observar que os componentes do sistema nervoso central são originados do mesmo folheto germinativo, do mesmo tecido do folheto germinativo do embrião, o qual é ectoderma. Do ectoderma é que surgiu o tecido dos olhos, o tecido do cérebro, o tecido da medula espinhal, da pele e por aí vai. A medula espinhal, os olhos, o cérebro estão intimamente relacionados em sentido embriológico, como vimos anteriormente, e também localizados, associados em localização. O cérebro ele percebe alterações no corpo humano graças à medula espinhal. Da mesma forma, os olhos compostos, íris, pupila, esclera,
recebem essas informações e as registram. Outra pergunta que me fazem: João, o olho muda? Afinal, ele é usado como um método de identificação semelhante ao polegar. O olho muda, e aqui temos um fato. O par de olhos acima e o par de olhos abaixo são da mesma pessoa. A única coisa que teve foram 16 anos, um intervalo de 16 anos que ocorreu. Então temos aqui, nesse primeiro par de olhos com uma cor azulada e com menos quantidades de manchas na coloração marrom. 16 anos depois, nós podemos observar que agora há um predomínio de uma coloração mais próxima a verde. Além disso, as manchas que já existiam aumentaram de tamanho e outras que não existiam agora estão visíveis. O que isso indica? Que o olho daquela pessoa escureceu, consequentemente a saúde daquela pessoa também foi prejudicada. E é interessante observar que não é só no nosso corpo que temos essa associação do micro representando o macro. E aqui é interessante analisarmos. O primeiro par compara uma célula no cérebro, um neurônio, com a disposição de corpos celestiais no universo. Segunda comparação de micro com macro, o nascimento de uma célula sendo dividida e a morte de uma estrela. A disposição de fibras nos olhos com a disposição dessas estruturas diversas dentro de uma nebulosa. O micro e macro também estão localizados dentro de nós. Essa representação ela não é limitada aos olhos. Temos outros estudos que fazem isso. Não vou mencionar exaustivamente porque seria um vídeo extremamente longo, mas temos a iridologia, temos a esclerologia, temos o estudo da pupila, isso só com respeito aos olhos. Saindo do universo dos olhos, temos reflexos nas mãos, temos reflexos nos pés, na coluna, que aí provém a osteopatia e quiropraxia. Temos na orelha, que é tão difundida pela acupressura. Também temos a acupuntura, que já é reconhecida como um tratamento de saúde aqui no Brasil, e muitos outros estudos de saúde que representam o micro representando o macro. Quais são os diferenciais da iridologia? Todos os tratamentos têm os seus diferenciais. O da iridologia, pela sua proximidade com o cérebro, ele provê uma ferramenta de autoconhecimento, de autoanálise inigualável. Você consegue descobrir por que aquela pessoa ela perdeu os seus talentos, as suas habilidades, ou por que ela mudou, ou por que ela não consegue se desenvolver, por que ela sente aqueles determinados desequilíbrios. Pessoas que têm perguntas sobre si mesmos e não estão conseguindo obter respostas, pessoas que sentem mal e não sabem porquê, vão fazer uma consulta de iridologia, consulta que vai fazer você estar de olho na saúde. A iridologia é um estudo que observa as características dos olhos e a associa aos diversos aspectos da sua saúde, as quais são física, intelectual, emocional, social, familiar, e também a quinta saúde, que está relacionado ao nosso estado espiritual e também à nossa consciência. O olho está associado intimamente ao cérebro e à medula espinhal, que compõe o sistema nervoso central, que controla e se comunica com todo o nosso corpo. Você pode cuidar da saúde de modo integrado por usar os seus olhos.
Continue acompanhando a gente, faça perguntas, tire suas dúvidas, estamos aqui para te ajudar. Um grande abraço e até a próxima!